textos estão no slide hoje também, para aqueles que puderem acompanhar. Mas aí eu oriento os irmãos a manterem suas Bíblias abertas. Nós temos algumas referências hoje. Então hoje a gente vai usar bastante a Bíblia, mais uma vez. E é bom a gente relembrar do que nós temos falado durante esse período em que temos pregado aqui. Primeiro nós pregamos a respeito do livro de Jonas, graças a Deus terminamos o livro. Já o livro de Eclesiastes, o que nós temos calculado é que um ano não é o suficiente para nós podermos ler todo o livro e entender esse livro. E nós temos também o Evangelho de João sendo lido. Não sei se acho que tem mais um livro, não tem? Colossenses. Então são 3 livros esse ano que nós vamos estudar. Pela graça de Deus, nós seremos transformados pelo Evangelho. Irmãos, dois livros estão sendo usados no Novo Testamento e, pela graça de Deus, a gente vai poder também utilizar o Antigo Testamento e nos ajudar a contextualizar todo o plano de Deus, a redenção. Afinal de contas, nós compreendemos que a Bíblia Sagrada, tanto o Novo e o Antigo Testamento, estão conectadas. O pregador, o pastor e escritor John Stott dizia isso, que há um elo muito importante entre o Antigo e o Novo Testamento. E ele fala de 2 coisas importantes, que é a promessa e o cumprimento da promessa. Então, esse é o grande elo que une o Antigo e o Novo Testamento. Então, todas as vezes que nós lermos os livros do Antigo Testamento, nós precisamos entender que ali nem tudo foi revelado ainda. A revelação não é plena, não é completa, mas ela vai se completar em Cristo Jesus. E o livro de Eclesiastes, apesar de ser classificado como um livro de sabedoria, ou quem sabe um livro de poesia, está ali próximo de Provérbios também, e Salmos, que são livros da poesia hebraica, ele é um livro que contém também algo que aponta ao plano redentor de Cristo Jesus. E é isso que a gente vai tentar descobrir hoje. Eu coloquei um tema provocativo aí, não sei se os irmãos conseguem ver, mas o tema de hoje é: o parque de diversões perdeu a graça. O parque de diversões perdeu a graça. Antes de nós entrarmos nesse tema, nós vamos ver o texto de hoje. Aí eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias, aqueles que não conseguirem acompanhar o slide, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 2, os versículos de 1 a 11. Vinha falando com o pastor Glauber que eu pensei em trazer o capítulo 2, Hoje nós trataríamos do capítulo 2, mas eu acabei dividido em 3 sermões, tá? Então a gente vai demorar um pouquinho mais ainda para terminar esse livro. Então a primeira estrutura que nós vamos trabalhar do capítulo 2 são os versículos de 1 a 11. Acho que todos podem ver ou encontraram em suas Bíblias. A versão que eu irei ler, irmãos, é Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Eu sei que muitos irmãos usam NVI, não tem nenhum problema com isso, mas eu, a maioria das vezes, gosto de utilizar essa versão. A palavra de Deus nos diz: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regando-me, contudo, pela sabedoria, e a entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e destes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres.
Engrandeci-me e sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Esse é um dos capítulos mais difíceis que eu achei, né, de estudar, de pesquisar. E ele é tão profundo, irmãos, porque fala de um tema muito recorrente na Bíblia Sagrada. Novo e Antigo Testamento. A alegria, a felicidade. Pode parecer sinônimos, ainda que tenham nuances as palavras ou algumas diferenças. A ideia de felicidade. Dá para perceber que nesse texto a felicidade é o conjunto de várias alegrias ou de sensações. Mas a alegria, todos nós já experimentamos um dia. As sensações que esse mundo pode nos prover. Falar de alegria é fácil e difícil ao mesmo tempo. É fácil no sentido em que todos nós já tivemos uma sensação, algum dia em nossas vidas, de alegria, de prazer, de contentamento. A alegria faz parte do nosso dia a dia, assim como a tristeza faz, assim como o enfado. E vamos lembrar do capítulo anterior, em que o Kohelet, o pregador, está falando de algo muito enfadonho. E ele fala de algo interessante que conecta o capítulo 2, que é a mesmice da vida. O mundo gira, gira e continua o mesmo. Ele fala de uma mesmice, parece que de forma melancólica a gente termina aquele capítulo de número 1. E agora ele vai falar, parece-me que do inverso. Bom, já que está se falando de mesmice, vamos falar de novidade. Coisas novas, vamos experimentar. Quem nunca foi a um restaurante degustar algo novo? Eu, quando cheguei ao Japão, me deparei com comidas diferentes e eu sempre provei de tudo, principalmente no sushi. Aqui eu como sushi que a família não come, porque eu gosto de experimentar, eu quero sentir sensações novas. E isso faz parte da vida do homem, buscar a felicidade. E eu creio que sim, todos nós estamos em busca de algo. E a felicidade está na nossa pauta dessa busca. Todos nós, irmãos, estamos numa busca incessante por prazer. Desde o mais novo ao mais velho. E ao mais velho cabe, se eu tivesse feito isso. Ainda cabe a lembrança, como diz um jogador famoso aí, de algo que nunca se fez, A lembrança de uma expectativa, bem que eu poderia ter feito isso, bem que eu poderia ter visitado certos lugares, bem que eu poderia ter aproveitado mais a minha vida. E na mente da juventude tem algo que não é tão diferente, porque o que se prega muito hoje é a ideia de buscar prazeres, como sempre foi, na verdade, mas hoje de forma muito mais desenfreada, porque a sociedade hoje é quem apoia isso. Os grandes pensadores hoje refletem e nos ensinam, ensinam até as nossas crianças a buscarem de fato esses prazeres. E parece-me que o verdadeiro sentido da vida está na alegria, na felicidade. Isso é fato, irmãos. Isso se explica já no primeiro versículo que a gente vai ver aí. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, que está em negrito, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Ora, quando a gente ouve disso, de que serve a alegria? Para ficar alegre, para sentir prazer, para ter boas sensações. Para a gente entender um pouquinho do que o Kohelet está falando, irmãos, necessário a raiz da palavra, já que estamos tratando de um texto do Antigo Testamento, o hebraico aí, eu separei duas, mas no decorrer da Bíblia, no hebraico, o Antigo Testamento, há 3 palavras mais usadas que vão nos remeter à ideia de felicidade, alegria, regozijo, contentamento. Eu separei as 2 mais utilizadas
na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Uma é Sasson, a outra é Shin-Har. Duas palavrinhas que são muito importantes a gente ficar ligado. Elas, às vezes, são traduzidas como regozijo, alegria, felicidade. Sasson é essa sensação de prazer. A ideia do Shin-Har é de contentamento. Então, todas elas nos remetem àquilo que todos querem buscar, contentamento. Eu não tenho dúvidas que muitos vieram ao Japão porque imaginavam que aqui haveria algum tipo de contentamento. Não tem como você querer ir para um lugar que você não conhece, largar a tua família, sem que na tua mente haja um objetivo de felicidade, de alegria. Nós esperávamos sim que chegando aqui nós teríamos sensações e foi o que aconteceu, irmãos. Quem não ficou vislumbrado a primeira vez que chegou ao Japão? É uma cultura diferente, são cores diferentes, são estruturas, construções diferentes, são pessoas diferentes, são alimentos, degustações diferentes, são bebidas diferentes. É muita coisa que a gente acaba se alegrando com muitas delas e se entristecendo com outras. Mas todos nós estamos nessa busca desenfreada por felicidade, contentamento. E essas duas palavras se repetem muito no Antigo Testamento. Eu quero hoje contextualizar com vocês tudo o que o Antigo Testamento pode tratar. Se eu pudesse trazer tudo, a gente ia ficar horas e horas aqui. Mas eu resumi um pouquinho do que a Bíblia fala a respeito disso. E no primeiro livro da Bíblia, na primeira página, a gente já vê uma ideia de alegria. Uma alegria que não vem do homem, mas a gente vê Deus se alegrando. Deus se alegrando, se regozijando. Eu separei esse trecho de Gênesis, o capítulo de número 1, versículo 31, a parte A. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Lembram do momento da criação, em que Deus falava e algo era feito, e no final ele dizia o seguinte, o escritor, que provavelmente foi Moisés, né? Alguns ainda sustentam a ideia de que provavelmente Gênesis tenha sido escrito por Moisés. E o escritor coloca lá, no final, e eis que viu que era bom. E era bom. E nesse final aí ele também diz, e eis que era muito bom. A primeira ideia de prazer, de alegria, é de vislumbrar algo que para nós é bom, que é perfeito, que é agradável. Então isso tem a ver, além de vislumbrar, mas também de desejar algo. Quem deseja algo e consegue construir, ao final, ao ver a construção, sente regozijo, alegria. Eu vi que isso era bom. Irmãos, que bom foi poder ver meu filho em casa, irmãos. Que regozijo, que alegria, que prazer. E Deus viu que o Léo era bom. E eu também. Nós vislumbramos o que é bom. O problema é que a ideia do que é bom, do que é perfeito e agradável, dia após dia tem sido desconstruído. A ideia de olhar algo que é bom hoje é relativo, irmãos. A gente não sabe o que é, por exemplo, o belo hoje. O que é beleza? Isso tudo tem se perdido durante a história da humanidade. E hoje, beleza pode ser qualquer coisa. Então, a ideia do que é bom tem sido perdida. Afinal de contas, hoje a gente não sabe mais o que é bom. Não sei quantos têm acompanhado nas redes sociais, a maior... Brasil é uma maravilha, né? A gente tem discussões assim de nível intelectual maravilhoso. E a última discussão é da blusinha que os homens estão usando no Brasil. Quem tem acompanhado isso? Como é que se chama as mulheres aí que usam? Cropped. Nossa. E essa tem sido a grande pauta do brasileiro hoje, né? Várias reuniões filosóficas têm sido feitas nas redes sociais para falar a respeito desse tema tão importante para a sociedade brasileira. E é incrível, irmãos, quantas pessoas têm dedicado tempo para escrever resenhas, para fazer vídeos refutando as ideias. Mas uma coisa de toda essa discussão no Brasil, do que o homem deve usar ou não, é interessante, que se perdeu a ideia do que é belo. E alguns não podem mais dizer o seguinte, não, isso é ridículo, isso é feio.
E tudo bem dizer que é bonito, mas também as pessoas têm o direito de ver beleza em algo ou não ver beleza naquilo. Isso faz parte do que a gente vai falar hoje, né? A gente está num tema bem atual. Afinal de contas, o que é belo e o que não é. A alegria, a felicidade, no primeiro capítulo da Bíblia, tem a ver com aquilo que Deus está vislumbrando, aquilo que Ele mesmo criou, aquilo que Ele está observando. Deus viu que era bom. Não é difícil de a gente chegar à conclusão de que Deus se alegrou na sua criação. Eu creio que isso é quase unânime em toda a teologia, das diversas vertentes da teologia. Todos conseguem reconhecer que Deus se alegrou em ver, em vislumbrar a sua criação. Ele se alegrou. E dedicou tempo na sua criação. E descansou no 7º dia. Deus se alegra. Mas também a alegria que vem do homem, né? E o autor do Kohelet, ou melhor dizendo, o pregador, ele vem dizendo aí algumas coisas que na Bíblia já anunciava em outros textos. Por exemplo, a ideia de o vinho como trazer alegria. O Salmo, esse é apenas um trecho da Bíblia que fala sobre isso, mas muitos outros falam a respeito do vinho, da bebida, trazendo alegria para o homem. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho, aí fala do rosto, né, que dá brilho no rosto, ou seja, algo que se passa no rosto, que dá um brilho, e o alimento que lhe sustém as forças. Mas na Bíblia diz que até o vinho pode trazer alegria. Aí a gente começa a perceber que a alegria é algo mais amplo. Além de Deus se alegrar na criação, agora vem um vislumbre do homem. E o vinho traz alegria. Alguns teólogos vão dizer que até Deus sentia alegria de olhar a vinha, mas não porque ele gostava do vinho. Por incrível que pareça, uma das Bíblias comentadas que eu tenho falava que tanto o homem quanto Deus sentiam prazer no vinho. Disse, nossa, é porque se confunde muito, né, as ideias. Parece-me que Deus agora virou um grande degustador de vinhos, né? E por isso que alguns vão, graças a Deus nós estamos estudando o livro de João, e o pastor já explicou muito bem para a gente, pastor Glauber, a respeito do primeiro milagre de Jesus Cristo, a respeito do vinho, mas alguns têm insistido nessas ideias tão caóticas. O vinho pode trazer alegria, porque o vinho nos remete também a um prazer de degustar. Mas é claro, não somente o vinho. Quem nunca sentiu prazer em sentir um perfume? Perfume também traz sensações de alegria, de prazer, de felicidade. Alguns, quem sabe, já leram, não aconselho a juventude a ler, mas um livro chamado Perfume, né? Já virou, eu acho que já existe um filme sobre ele. O final é horroroso, né? Mas é um filme que fala sobre uma mente doente que faz perfumes, que domina a técnica de perfumes e acaba tirando a vida de pessoas e delas extraindo uma essência, né? E no final vira uma grande bagunça, né? Eu acho que quem assistiu o filme se arrependeu de assistir no final, né? Mas esse filme também, esse livro, fala de algo, da busca do homem por prazer, né? E interessante que esse assassino ele sentia prazer em sentir a essência das suas vítimas, né? E ele usava todas as técnicas que um grande perfumista faz. Mas quem nunca sentiu prazer em sentir um perfume? Confesso que aqui no Japão eu tenho usado pouco perfume, mas eu acho que o brasileiro é alguém que gosta muito de fragrâncias, né? De essências. E a gente usa bastante do desodorante, que é quase uma regra, um brasileiro que não usa desodorante, pelo amor de Deus, né? Mas é claro que no decorrer da convivência com outras pessoas aqui no Japão, a gente vê que isso não é unanimidade aqui não, né? E nem uma obrigação. Mas nós gostamos de ficar cheirosos, porque isso nos remete a sensações. Quem sabe algumas fragrâncias podem nos remeter à infância ou a momentos calorosos da juventude. A essência, até a Bíblia Sagrada diz que o óleo e o perfume alegram o coração. Então a gente vai vendo, mais uma vez, a alegria sendo expandida. Vai além de vislumbrar algo, mas também de sentir, gerar em nós sensações. Além disso, em Jeremias 33:11, fala a respeito do casamento. Quem não lembra da celebração do seu casamento, aquele que é casado, né?
A celebração de um casamento é linda, irmãos. Desculpem as mulheres, mas nós homens nos derretemos todos também no casamento. Eu, por exemplo, chorei muito no meu casamento. Eu pensei, que coisa boba, né? Homem chorando no casamento. Mas quando eu vi minha esposa linda e maravilhosa entrando, irmãos, a sensação de alegria, de felicidade, contentamento, veio na hora e não tem como segurar. Porque naquele momento a gente reflete o tanto que a gente lutou por ter aquele momento, e ele é especial nas nossas vidas. E ninguém mais consegue tirar isso da gente, a lembrança está aqui e fica eternamente na gente. Aquele momento lindo e maravilhoso. O casamento traz felicidade, sim, ainda que a gente viva numa sociedade em que tem sido pregado o inverso. É melhor liberdade, né, do que casamento. O casamento é uma prisão. Inclusive tem pregadores dentro da igreja anunciando uma mensagem estranha a respeito do casamento. E um breve comentário, nós temos visto o crescimento de grandes palhaços no púlpito e pouca palavra de Deus. Mas a palavra está nos dizendo que até esse momento do noivado, né, do casamento, é algo que traz boas sensações. A gente que vê felicidade no casamento, não só na celebração, mas no dia a dia também. Nós temos felicidades e felicidades, infelicidades. Nós temos momentos maravilhosos, outros nem tanto, mas a alegria, ela deve ser presente no casamento. Êxodo capítulo 15, versículo 20 a 21, eu separei o último trecho desse capítulo ali. Quem lembra aí do canto de Moisés, né? Dessa história também linda e maravilhosa, que alguns tratam como um romance também, né? A ideia de Deus libertando o seu povo do cativeiro lá no Egito. E aquela história linda e maravilhosa acontecendo ali na passagem, né, entre as águas. E depois disso acontecendo o que? Os soldados do Egito indo ao fundo e aquele povo saindo vitorioso porque tinha sido libertado. Após essa libertação veio uma grande sensação de quê, irmãos? De alegria, de felicidade, de contentamento. Então, há sim alegria também na liberdade. Mas uma liberdade que Deus proveu àquele povo. Aquele povo estava extremamente alegre. Eu separei esse trechinho aí porque eu acho ele fantástico, irmãos. Então Miriam, a profeta irmã de Arão, pegou num tamboril e todas as mulheres a seguiram, dançando e tocando os seus pequenos tambores. E Miriam acompanhava a dança com estas palavras: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançando ao mar os carros e os cavaleiros. Nós vemos aí expressões também de alegria. A sensação também nos remete a expressar. E essa expressão é magnífica. Uma mulher pegando um tambor, batendo, cantando e dançando. As danças, mexer o corpo também nos traz sensações de alegria. Né? Nós crentes não dançamos aqui, né? Convenhamos. O americano é mais habituado com isso, sem problema nenhum. Os crentes dançam mais. Os brasileiros nem tanto, porque a nossa cultura brasileira, toda vez que a gente lembra de dança, a gente sempre se lembra de coisas também negativas. Né? Na minha região, por exemplo, é o carimbó. A tia sabe dançar carimbó, tia Gida. Qualquer dia desse ela vem dançar aqui para os irmãos. Mas lá é o carimbó, né? E é uma dança, sinceramente, magnífica, mas ali não é só dança, né? É a sensualidade, muitas coisas que vêm depois disso. Mas é uma expressão também de alegria. A gente vê que não é a primeira passagem da Bíblia que nós vemos uma dança, né? Muitas outras passagens vão falar de dança. E é claro, a gente precisa esclarecer coisas a respeito disso. Que a alegria no culto também é bem-vinda, mas que tem coisas que não fazem parte do culto ao Senhor, principalmente do culto coletivo. É por isso que alguns devem estranhar: poxa, a Igreja Batista Reformada. Na verdade, a Igreja Batista, via de regra, não deveria ter, né? Porque nós acreditamos no princípio regulador do culto. E a dança não faz parte do culto ao Senhor. Mas você pode dançar? Sem dúvida que pode. Se você está expressando alegria por algo que Deus fez na sua vida, sem problema nenhum. Mas nós não acreditamos que isso faça parte, né, do que regula o culto, do que é racional ao culto ao Senhor. Por isso, não se estranhem em ver alguém aqui, né, apenas parado, não dançando. Eu sei que, às vezes, no ministério a gente quer sair um pouquinho da linha, né? Porque é maravilhoso sentir a música e a gente acaba,
né, se mexendo um pouquinho mais, não tem problema nisso. Mas é claro, essas alegrias extremas, elas são pontuais, elas não são programadas. O problema é que o culto ao Senhor hoje é uma programação. Eu me programo para me santificar no domingo. Eu me programo para me remexer no domingo. Durante a semana eu não sinto alegria, vou sentir alegria lá no momento da dança, no momento da música na igreja. Então parece que a gente tem programado a igreja. Por isso que a igreja se remete mais a programações do que o estudo da palavra, que é menos interessante, do que os cultos de oração, que quase ninguém aparece. E eu fico pensando, se a gente tirar hoje todo tipo de diversão que há na igreja contemporânea, o que vai sobrar? Se o verdadeiro sentido da vida e do crente está na alegria, se a gente tirar todos aqueles momentos de alegria, de expressão de felicidade na igreja, o que vai sobrar, irmãos, da igreja contemporânea? Quase nada, quase ninguém. Porque até a igreja tem caído na busca desenfreada, assim como o Kohelet, de buscar a felicidade nesse mundo, o regozijo, a alegria, o contentamento. E agora nós continuamos vendo o livro de Kohelet. O versículo de número 3. Acho que onde se lê capítulo 1 é 2, tá, irmãos? Como eu estou utilizando vários slides, eu não alterei, mas é o capítulo 2, versículo 3, tá? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens. A primeira sensação aqui na grande pesquisa do Kohelet, porque parece-me que existe um método do sábio de ter ali indagações na sua vida, de fazer experimentações e no final de dar algumas respostas às suas indagações, de dar algumas conclusões. É interessante porque esse texto já começa com afirmativas e conclusões, né? Dizendo que a alegria, o riso também é vaidade, é passageiro, né? É algo que não dura. É importante a gente refletir sobre isso. Resolvi no meu coração entregar ao vinho. A gente, olhando esse texto, a gente consegue imaginar o grande rei Salomão chapado, né? De vinho. Ele diz claramente que ele resolveu se entregar ao vinho, não só ao vinho, mas entregar-se à loucura, às consequências do vinho. Ou seja, ele está dizendo que, apesar dele falar aí de usar a sabedoria, ele está dizendo que ele se entregou ao vinho. Quer dizer que em algum momento, ou vários momentos da sua vida, ele virou um bêbado. Ele experimentou no vinho alguma sensação. Irmãos, eu não sei quantos já tiveram problema com álcool aqui, eu espero que poucos. Mas eu, por exemplo, com 15 anos de idade, era um alcoólatra. Pela graça de Deus, Deus me resgatou. Mas as sensações que o álcool pode produzir na gente, irmãos, são prazerosas. Infelizmente. Isso tem entrado em religiões e tem feito a festa em igrejas. É importante a gente falar sobre isso. O crente deve sim se preocupar com a alegria da sua família, com a sua própria alegria, porque a gente está, afinal de contas, está buscando isso mesmo. Essa é a nossa realidade, está buscando felicidade. Mas parece-me que o álcool tem entrado na igreja cada dia mais desenfreado, né? E alguns têm relativizado o uso do álcool. Né? E tem achado, muitos têm achado no álcool alegria, regozijo, contentamento. E para quem quer fugir de problemas reais, é melhor ir para o mundo imaginário. E vamos lembrar o que pode acontecer, as sensações que podem acontecer no corpo de alguém que ingeriu muito álcool. Primeira coisa que acontece, irmãos, ela sai do mundo real. Enquanto estamos cientes do que estamos fazendo, nós usamos freios e contrapesos. Em tudo que falamos, em tudo que tocamos, como reagimos às pessoas. Mas quando estamos sob o efeito do álcool, isso some. É como se a gente estivesse descendo uma grande ladeira e soltássemos os freios. E aí eu não sei o que vai acontecer lá. Lá no final, não sei o que vai acontecer. Isso acontece com alguém que ingere muita bebida alcoólica. Ele perde a noção
do que está ao seu redor, e ele começa a pensar somente em si. Os seus pensamentos começam a fluir na sua boca também, no seu falar. Ele começa a falar coisas que geralmente ele não fala em público. Não que essas coisas não sejam verdades, pelo contrário. Muitas das suas defesas nesse momento estão abertas. E ele começa a falar coisas de pessoas que ele não falaria em público. Por isso que um bêbado é a pessoa mais sincera do mundo. Ele fala aquilo que vem na telha. Ele não tem freio nem contrapeso. Ele está fora do mundo, está dentro do seu mundo e fora desse mundo. Esse mundo ao seu redor parece que não existe. Então ele pode fazer de tudo e pode ser tudo. É por isso que alguns são valentões quando bebem, né? Ele tem, quem sabe, 1 centímetro de braço, mas se acha com 100. E ele quer brigar com todo mundo, ele quer desafiar todo mundo, ele se torna alguém muito corajoso. Então, as sensações que o álcool ou qualquer outra coisa que seja usada para nos tirar desse mundo, tem sido usado. A juventude aí tem corrido atrás disso porque traz sensações prazerosas, irmãos. É muito bom você passar um dia todinho sem se preocupar com nada, viver no seu mundo, estar embriagado, estar sob efeito de drogas. Já compartilhei uma vez com os irmãos, mas alguém da minha família um dia desse chegou e disse: eu encontrei o verdadeiro sentido da vida. Eu encontrei um chá maravilhoso que me leva assim a um êxtase, a um planeta diferente, a um estado espiritual diferente. E os irmãos sabem do que eu estou falando, creio eu, né? E esse chá tem invadido, tem pego até crentes em Cristo, que agora dizem: não, mas eu não deixei de acreditar em Jesus, mas quando eu tomo aquele chá, eu consigo ver os anjos, eu consigo conversar com Jesus. Irmãos, não há dúvidas que viver sob o efeito de algo assim, alucinógeno, é algo confortante, prazeroso e que traz contentamento. Mas, irmãos, esse efeito não dura para sempre. Se isso fosse tão bom, eu não precisaria voltar lá e beber de novo. Isso não foi contentamento. Foi uma migalha de um prazer que alguém me deu e que vai ser preciso repetir de novo para eu sentir prazer. Essa é a ideia do vício, né? Aquela sensação, aquele prazer, ele acabou. Agora eu preciso ir lá e consumir de novo para sentir de novo. Eu preciso daquela sensação porque a única coisa que interessa nessa vida são os prazeres, a alegria, a felicidade, o regozijo. Essa é a mentalidade também do Kohelet, aparentemente. Parece que ele está correndo atrás de alguma coisa. E desenfreado, irmãos. E ele podia experimentar de tudo. Ele podia, a gente vai ver isso no decorrer do texto. Então ele se entrega de forma desenfreada ao vinho. Muitos comentaristas desse trecho aqui pecam quando olham a seguinte expressão: pela sabedoria. Não deixei a sabedoria de lado. Aí eles dizem o seguinte: não, o Salomão estava fazendo um experimento, ele se embebedava, mas como ele era sábio, ele se controlava. Não tem, porque o texto está dizendo que ele se entregou à loucura. O próprio Kohelet está dizendo que ele se entregou à loucura. Então, o que ele quer dizer que ele não deixou a sabedoria de lado? Significa dizer que, apesar de se entregar a essa loucura do vinho, ele, ao final de tudo, refletia sobre isso. Fazia profundas reflexões. É o máximo que a gente pode chegar a respeito do que ele quer dizer com sabedoria. Que ele não deixou a sabedoria de lado. Quer dizer que, apesar de toda essa loucura em que ele está enfiado, ele ainda consegue fazer reflexões sobre isso. Além disso, ele continua dizendo, Eclesiastes, agora sim está certo, né, o capítulo, dos versículos 4 a 7. Além da loucura de sair um pouquinho desse mundo, agora ele pensa: bom, isso não foi suficiente, então vou fazer o inverso. Vou sair do mundinho do prazer aqui que a bebida pode trazer, de ser desenfreado, né? E agora eu vou, acho que transformar o que está ao meu redor. E quem sabe é isso que traz felicidade. É o meio em que eu vivo. Né? E é incrível, irmãos, esse texto, porque muito possivelmente ele esteja refletindo a respeito do Éden. Vamos ler o texto. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie.
Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. No trecho anterior, ele se embebeda e sai desse mundo. Ele começa a olhar para dentro de si e sentir prazeres ali que ninguém pode explicar, só ele. Agora ele pensa o seguinte: quem sabe o verdadeiro sentido, o prazer, a felicidade está no meio, em transformar o meio. E por que eu digo que isso deve se remeter ao Éden, irmãos? Porque Salomão deve ter pensado, felicidade mesmo era Adão antes da queda. Aquele era feliz. Porque, imaginem bem, ele podia comer de tudo o que quisesse, com exceção de uma árvorezinha. Mas ele tinha, o jardim, a Bíblia expressa que era algo maravilhoso, era desejável. O jardim era algo maravilhoso. E ele deve ter pensado o seguinte, vida boa era o Adão, hein? Podia experimentar de tudo a hora que quisesse, não tinha preocupações se ia conseguir comer isso, aquilo, ele escolhia, vivia num ambiente maravilhoso, agradável. Então, quem sabe é isso que traz verdadeira felicidade. Então, é melhor transformar o meio em que eu vivo. Vou transformar tudo ao meu redor. Vou ter tudo de bom e de melhor. E ele diz que ele empreendeu grandes obras e trabalhou muito. Não é a primeira vez que ele diz, ele trabalhou. E achava que usufruir o fruto do seu trabalho, isso era a verdadeira felicidade. Isso está no tema do capítulo 2. A infelicidade no trabalho também. Ele fala que ele empreendeu grandes obras, ou seja, ele deve ter construído coisas maravilhosas. O contexto desse texto, irmãos, existe. Está lá em 1 Reis. Só que os capítulos são vários. Você pegar capítulo de 1 Reis, capítulo 4, até o 11, ali está falando de forma detalhada do que o Kohelet está expressando aqui. Então, cada vez mais eu não tenho dúvida de quem escreveu esse livro. Foi o sábio Salomão. Lá está o contexto do que ele está falando, de forma clara, parece até sequencial. Capítulo 4 até o capítulo de número 11. Capítulo de número 11 vai começar falando do outro texto que a gente vai ver, que é os prazeres com as mulheres. Lá vai detalhar, inclusive, quantas mulheres ele tinha, cerca de 1.000 mulheres. 700 oficiais, né? Aquelas que ele levava, construía uma casa, levava para dentro e fazia dela sua esposa. E outras 300 concubinas, que não eram oficiais, mas que traziam prazer para ele. Então, capítulo 4 de 1 Reis até 11 tem um contexto desse texto. Você pode acompanhar em casa, porque em outros momentos nós vamos trazer esses textos aqui. Mas ele diz que ele empreendeu grandes obras. Irmãos, coisa boa é estar num apato bom, né? Um apartamento bom. Aquele que o chão está bom. Graças a Deus a gente se mudou para um apartamento melhorzinho. Eu sei que alguns há muito tempo querem se mudar de Dante velho, porque você arruma, mas parece que não fica bonito, né? E é bom viver, é prazeroso viver num lugar limpo, cheiroso, agradável, arrumado. Tem uma irmã que a gente conheceu que trabalha como organizer, ou duas irmãs que trabalham aqui no Japão como organizer. Isso é um mercado que tem crescido, as pessoas sentem prazer, irmão, chegar em casa, está tudo no seu lugar. Outras nem tanto, né? Ficam até chateadas, porque tirou a minha bagunça, tirou a minha vida. Mas a maioria das pessoas querem estar num lugar organizado, limpinho, cheiroso. O ambiente também nos traz sensações de alegria. Isso é fato que Salomão está falando. É bom estar num lugar organizado. É bom estar numa casa bem estruturada. Todos nós sonhamos com uma casa própria. Eu creio que alguns irmãos já têm. Mas os que não têm, a gente está sonhando com a casa própria. E quando a gente sonha com a casa própria, a gente imagina algo bonito, belo. Não algo destruído, velho. Porque estar nesse local, nesse ambiente, nos traz sensações prazerosas. E Salomão tinha isso, ele empreendeu grandes obras. É importante entender porque que ele empreendeu também grandes obras. Não só por seu próprio prazer, mas porque ele tinha muitas esposas, irmãos. E as esposas vivendo num lugar só seriam, um escarcéu. E ele construiu muitas casas para essas esposas, 700 esposas, nem todas viviam juntas. Então, eles teve grandes obras, mas também isso para o seu bel prazer também, para vislumbrar, eu construí aquilo. Olha que construção linda, eu que fiz. Ele diz que ele edificou também para ele casas, né? Plantei para mim vinhas.
Isso lembra do Éden, né? A ideia de Adão tendo felicidade, porque não tem como dizer que Adão não era feliz. Ali sim havia felicidade, irmãos. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Não havia até então, antes da queda, aquele pecado, aquele incômodo, aquela reação de Deus, né, contra o homem, o pecador, e Deus virando o rosto. Pelo contrário, Deus, todo final de tarde, estava ali com Adão se relacionando, algo lindo e maravilhoso, antes da queda. Então, realmente é algo bom de se lembrar. E parece que ele está procurando algo como isso. Ele tinha, então, irmãos, a melhor comida, a melhor bebida, os melhores prazeres que a degustação poderia trazer para ele. E ele fala isso várias vezes, que muito mais do que os que passaram antes dele em Jerusalém. Todos os reis, ele disse, eu tenho muito mais. Parecia que era alguém muito exibido, né? E ficava contando, né? Eu tenho muito mais do que qualquer outro rei que passou. Isso é fato, é verdade. Lá em 1 Reis vocês vão ver isso. Isso é fato. Né? E isso não só para aqueles que estudam a palavra, mas muitos historiadores têm corroborado com essa ideia da riqueza de Salomão e muito mais. Achados arqueológicos têm falado sobre isso. Então, Salomão realmente existiu. O livro de Kohelet foi Salomão que escreveu, assim nós compreendemos, e essa palavra está nos direcionando para algo. Parece-me que Salomão está nessa busca desenfreada pela felicidade, e no meio do caminho dessa busca ele encontra migalhas. Parece que no meio do caminho ele encontra migalhas de um pão muito delicioso. Ele prova, ele diz, isso aqui é uma maravilha. E ele começa a comer essas migalhas e migalhas e migalhas. E em algum momento ele se perde no meio da sua busca, ele não consegue mais se encontrar. Ele vê, eu já estou cheio aqui, mas não tenho contentamento. Parece que eu estou cheio de coisas, eu tenho pessoas, porque ele disse que ele tinha escravos e escravas. Ele fala também que ele tinha cantores e cantoras. Imagine na época de Salomão o que era música, irmãos. Hoje em dia você tem, não sei se pode falar, não vou falar nenhum aqui, mas tem um streamers, né? Que você compra ali baratinho, você tem, milhares de música para ouvir a hora que quiser, com qualidade de som maravilhosa, com os fones que você comprou. A música hoje é muito mais fácil de usufruir, né? É muito mais democrática. Mas naquela época, irmãos, ter um músico cantando para você era algo muito caro. Ele diz que ele usufruiu até de cantoras e cantores. Ele também sentia prazer em ouvir belas melodias, coisa que falta muito nos dias de hoje, né? Belas melodias, belas composições, belas vozes. Imagine você sendo convidado ou convocado para cantar para um rei. Certamente essa pessoa não era qualquer pessoa, como o pastor Fábio, por exemplo, que não tem uma voz boa para cantar. Mas imagine na época de Salomão usufruir da canção, da música. Ele tinha tudo o que queria. Ele estava num estágio de felicidade abundante, mas não tem como dizer que ele não estava vivendo a felicidade que esse mundo prega. Salomão tinha inúmeros prazeres. Ele fala dos servos e das servas, é importante. Eu coloquei nessa estrutura porque os servos e as servas eram necessários para servi-lo, já que ele tinha muitas casas, já que ele tinha muito gado, né? Para cuidar muitas ovelhas. Então, os escravos eram essenciais para que a máquina continuasse rodando. Lembram do nosso tema provocativo? O tema de hoje é: o parque de diversões perdeu a graça. Um parque de diversões para funcionar precisa de gente. E ele tinha um parque de diversões maravilhoso, irmãos. Com comida boa, canção boa, diversão. Mas o parque precisava ser gerido por alguém. Mas em algum momento parece que esse parque vai perdendo a graça, e é por isso que o Kohelet está falando aqui. Nós já comentamos que provavelmente o livro de Eclesiastes foi escrito quando Salomão, ou foi compilado, quando Salomão já era mais velho. Já estava na sua velhice. E ali, quem sabe, foi um momento de grande reflexão de tudo que ele viveu. Por isso, eu não me deixo fantasiar muito pela ideia de que tudo aqui por Salomão foi planejado.
É verdade que Salomão diz, olha, eu uso a sabedoria para fazer esses experimentos. Eu vou experimentando isso e aquilo. Mas em certo momento Salomão se perde. Se perde do caminho em que Deus o havia colocado. Salomão era rei de qualquer nação, irmãos? Não. Ele era rei de uma nação que foi separada por Deus. Foi separada. Ele não era rei de uma nação pagã. Ainda que existissem pagãos no reinado de Jerusalém, e o próprio rei se envolvesse com o paganismo, aquela não era a vontade de Deus. Então, aqueles comentaristas que insistem em dizer, não, Salomão estava fazendo um grande experimento e tudo era muito controlado. Nós nos perdemos no pecado, nos prazeres do mundo, irmãos. Lembra daquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate? Eu me lembro do antigo. Tem o com Johnny Depp agora, né? Eu assisti também, mas o antigo para mim é melhor. Apesar do Johnny Depp ser um grande ator. Mas ali alguns fazem analogia que eles estão falando, na verdade, sobre os 7 pecados capitais ou coisa do tipo, né? E ali aquelas crianças, elas estão em busca de sensações. Cada uma com a sua, na verdade, a sua busca individual. Cada uma com a sua característica. Mas lá naquela fábrica de chocolate, irmãos, imagine você que gosta de chocolate, eu sei que nem todos gostam, né? Mas a própria ciência diz que o chocolate traz sensações que podem até viciar, né? Por isso já chamam os chocolatras aí. Quem sabe aqui tem alguns, né? A gente vai orar pela sua vida, em nome de Jesus. Mas o chocolate, o sabor adocicado traz sensações maravilhosas, ou até o amargor do chocolate. E ali naquele filme, A Fantástica Fábrica de Chocolate, a gente vê um pouco disso. As crianças naquela busca desenfreada por prazer, porque elas conseguiram um bilhete que todo mundo queria, eram poucas crianças, e elas entram num ambiente fantástico, irmãos. Imagine, eu era criança quando eu assisti isso, eu ficava vislumbrado, de será que isso existe de fato? Nossa, será que existe um chocolate em que a gente vai para um lugar como esse, e eu vou conseguir achar um bilhete daquele? É algo vislumbrante, irmãos, eu olhar aquilo, dizer, nossa, eu queria estar lá. A Fantástica Fábrica de Chocolate, na verdade, é o mundo, né, irmãos? O mundo é cheio disso, de prazeres, de tentações, de maravilhas, vamos dizer assim, de maravilhas. Maravilhas para nós, homens, mas para Deus, porcarias. Intragáveis. Enquanto nos lambuzamos no pecado, nos prazeres, nas alegrias e felicidades desse mundo, Deus se sente enojado de tantas coisas que eu e você temos praticado. Com Salomão não é diferente. Lá no capítulo de número 11 de 1 Reis, diz que Deus, as expressões utilizadas nas traduções é que Deus se irou, Deus se enojou do que tudo que Salomão estava fazendo. Isso porque, a gente vai tratar agora no versículo de número 8 sobre isso. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros e reis de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. E aí no final ele diz, mulheres e mulheres. Capítulo 11 de 1 Reis diz que Deus se irou com Salomão. Porque Deus de forma clara disse a Salomão, olha, não te ajunta, não vá buscar mulheres pagãs em qualquer outro lugar, porque elas vão fazer a sua cabeça. O que aconteceu? Salomão era tão sábio, mas tão sábio, que ouviu o seu coração, as suas tentações e deixou Deus de lado. Não é só Salomão não, irmãos. Eu e você fazemos isso. Todos os domingos, hoje com exceção no sábado, nós estamos ouvindo a respeito de um Deus santo, mas todas as semanas nós continuamos praticando o pecado, que traz ira ao coração de Deus, que traz nojo ao Senhor, que nos afasta dele e da sua santidade. A diferença é que nós, crentes, acreditamos que somos redimidos desses pecados e não teremos mais aquela condenação outrora prometida, né? Mas ainda a crentes, Deus tem virado os rostos todas as vezes, o rosto todas as vezes que tem pecado. Ele não se contenta com o pecado. E não foi diferente com Salomão. Ele não se contentou com a vida de Salomão. E Salomão,
provou mulheres e mulheres. Como nós já falamos, cerca de 1000 mulheres, pelo menos, que se tem notícia, que ele mesmo declara, né? Pelo menos isso. Essas mulheres pagãs, irmãos, já na velhice de Salomão, conseguiram convencer ele de acender incensos para deuses pagãos. O sábio Salomão. Se elas conseguirem enganar o sábio Salomão, imagine eu e você, meu irmão. Imagine eu e você. Que dizemos, mas não tem a sabedoria de Salomão. Quantos de nós não estamos sendo tentados por aquilo que Salomão foi tentado? E o pior é entender que Salomão estava na busca disso. Porque ele começa falando isso nesse texto. Que ele estava nessa busca. Do que é felicidade, do que é prazer de verdade. Ele se entregou à loucura do vinho. Ele se entregou aos prazeres do que o ambiente poderia trazer a ele, do que as delícias poderiam trazer para ele, do que os cantores e cantoras, do que as mulheres poderiam trazer para ele. Nós homens também, irmãos, nos dias de hoje precisamos atentar para isso. Porque não é só Salomão que teve essa dificuldade. Quem sabe você esteja com ela hoje. Você diz, pastor, só tenho uma mulher, mas não para de enviar mensagem para outra. Eu só tenho uma mulher, pastor, né? E, irmãos, eu não sei o pastor Glauber, mas quando eu assumi um pastorado, eu me surpreendi porque eu achava que essas não eram coisas que eu iria tratar. Mas o que mais eu tratei em igreja, irmãos, foi de homens sendo infiéis, de mulheres insatisfeitas, de famílias quase destruídas e de pessoas que todos os domingos e todas as atividades estavam na igreja. Eu não estou falando de crentes que iam uma vez no Natal comemorar na igreja, que iam em alguma festividade. Eu estou falando de crentes que liam a Bíblia todos os dias, inclusive, mas que ainda assim estavam entregues à loucura desse mundo. Porque eles estavam na fantástica fábrica de chocolate. Porque eles entraram no grande parque e eles achavam que o tempo não ia acabar. Salomão está entendendo que o parque também perde a graça. Aqui quem já foi na Universal, na Disney, sabe que a gente vai para lá e não consegue ir em todos os brinquedos que a gente queria ir, né? No final do dia. A gente quer mais, a gente quer mais. Agora imagine, irmãos, se alguém de alguma dessas empresas chegasse com você, olha, a gente tem um parque de diversões maravilhoso, você tem um ano para ir todos os dias lá. Nossa, alguns iam ficar maravilhados. Imagine durante um ano você podendo ir todos os dias, irmãos. Eu não sei quanto tempo ia durar a sua alegria, mas eu ouso em dizer que em pouco tempo essa alegria ia embora. Porque o parque de diversões perde a graça. Perde a graça. Salomão está sentindo isso. Que o parque de diversões que ele criou para si, que ele poderia andar em qualquer brinquedo que ele construiu, em qualquer brinquedo que ele conquistou, porque ele diz que ele também aproveitava tesouros de outros reis, de terras que ele havia conquistado. Não só os tesouros ou os brinquedos construídos com as próprias mãos. Aí eu me lembro daquela criança que consegue roubar o brinquedo da outra criança e sai feliz andando, porque está brincando com o brinquedo da outra criança. E Salomão tem essas sensações, porque ele conquista terras e ele pega o tesouro daqueles homens que construíram aquilo e está brincando com o brinquedo de outros, com os que construiu, e ele vive num grande parque de diversões. Um parque de diversões que Deus é ausente. Pastor, Deus está em todos os lugares, mas os irmãos entendem o que eu quero dizer com isso. Deus está ausente porque entende que com aquilo ele não se mistura. Por isso que de forma irada ele fala a seu servo no capítulo 11 de 1 Reis. E ele joga em rosto de Salomão, olha, foi isso que eu te falei. Não te junta com as mulheres pagãs. E ele vai lá e junta muito mais do que deveria. Alguns ainda insistem numa teologia que compreende que Deus, ele, na verdade, no Antigo Testamento, ele deixava que os homens casassem com mais de uma mulher. Irmãos, sinceramente, essa teologia já foi refutada muito e está sem graça. Compreender que ainda isso é verdade. Isso não é verdade. Deus nunca, vou dizer para vocês, nunca foi projeto de Deus que o homem tivesse uma mulher, mais de uma mulher. Se fosse por isso, não haveria Eva. Deus haveria feito Eva, né? A Daninha,
ou fulana, mas Deus construiu um modelo familiar. Ele construiu um modelo de igreja e deu para seu Filho Jesus Cristo trazer e mostrar esse mundo. Isso que eu quero que vocês façam. Deus sempre nos deu a planta da construção que deveríamos construir. Sempre. Sempre nos deu princípios. E não é diferente com Salomão. Salomão sabia de todas essas coisas, irmãos, sabia de coisas muito mais do que eu e você que vivemos na época da tecnologia, muito mais. Eu sei que os irmãos hoje têm um poder de leitura muito maior que o Salomão da época, mas ele era muito sábio, muito conhecedor, irmãos. E ainda assim, conhecendo todos os princípios de Deus, ele cai na grande fantasia que o verdadeiro sentido desse mundo está nos prazeres. Está na felicidade, no regozijo. É por isso, irmãos, que a gente fica inconformado no sofrimento e não consegue ver Deus. É por isso que muitos de nós, no meio do sofrimento, olhamos para Deus e dizem, ué, por que me abandonaste? Por que eu estou abandonado, Deus? Eu imaginei uma coisa, mas você me deu outra. Porque a gente está tão focado nas migalhas no meio do caminho da felicidade que a gente se contenta com elas. E relacionamento com Deus não é só isso. Relacionamento com Deus é muito mais do que os prazeres que Ele mesmo nos dá. Porque se refletirmos profundamente, todas as sensações que nós temos, irmãos, foram dadas por Deus. Foi Ele quem construiu a nossa mente, foi Ele quem construiu o nosso coração. E todos os prazeres, inclusive Salomão vai entender essa ideia. Ele diz que, olha, tudo que a gente tem e construiu só tem porque Deus assim permitiu. E parece que Deus está fazendo isso, jogando migalhas no caminho, direcionando a gente no caminho. E a gente tem falado, é o caminho da eternidade. Lembram que vaidade de vaidades quer dizer que algo é passageiro. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo é passageiro, inclusive o riso. Ele faz essa reflexão no primeiro versículo, né? Segundo versículo. O riso, irmãos, o que é o riso? É algo que passa. A gente consegue, eu sei que tem gente que ri de uma piada meses e meses, mas uma hora ela perde a graça, irmãos. O riso parece que não demora, a gente sente alegria aqui quando vê já está triste. A gente sente a alegria do nascimento de um filho, depois vem uma má notícia, aí depois vem de Deus de novo e consola o nosso coração. Mas o riso é algo passageiro. O parque, irmãos, fecha às 10 horas, eu acho. Ou até menos, né? A maioria dos parques de diversão. O shopping fecha, irmãos, 10 horas. Vai acabar aquela diversão do dia, aí você vai ter que de novo fazer aquele zangueô sofrido. Mas o riso dura pouco. E é para ser isso aqui nessa terra. Ele não vai durar para sempre, irmãos. E se ele durasse para sempre aqui, nós não precisaríamos de um Deus eterno, da santidade eterna, da vida eterna. Estamos chegando ao final, irmãos. E no final ele começa a dizer, engrandeci-me e sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. De novo ele fala, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas estas obras que fizeram as minhas mãos, todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Essa expressão se repete várias vezes nesse texto. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Que tristeza. Nós falamos da tristeza no saber, se lembram? Falamos da tristeza na sabedoria, agora ele fala algo que parece complexo para nós entendermos. A tristeza na alegria. A tristeza no prazer. A tristeza no acúmulo de alegria. Era para ser o contrário, quanto mais alegria, melhor. Mas ele chega então à conclusão. Ele chega a indagar o que na verdade é a alegria, né? De fato, para que serve a alegria? Agora ele nos responde, ela não serve de fato para nada. Nós não vamos ter um proveito algum dessas alegrias, elas fogem, elas escapam, elas são fugazes. Elas são, como ele diz, vaidade, são como um vento, vácuo,
vão embora. Irmãos, não há nenhum problema em sentir alegria. As alegrias continuarão existindo. O problema está em se apegar somente nelas e achar que esse é o fim da vida. Essa é a finalidade de viver, ser feliz. Quanta gente não é feliz, irmãos, continua vivendo. Quanta gente não é feliz todos os dias, mas continua perseverando. E ainda que receba só grãos, só migalhas de felicidade, ainda consegue viver. Mas parece que a gente tem que ter um saco cheio dessas migalhas para viver bem. A resposta não é essa, irmãos. Não é essa a alegria. Vamos lembrar que o Kohelet não tem a revelação completa. Está faltando algo para o Kohelet. E lembram do que John Stott falou? Existe uma promessa, existe cumprimento da promessa. É por isso que hoje a gente termina, como devemos terminar, olhando para Cristo Jesus. E aí, eu quero que você veja em Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 12. Um texto muito, mas muito conhecido. O Sermão dos Montes. Mas o que isso tem a ver com o Kohelet, irmãos? Tudo. O Kohelet, Salomão não tinha toda a revelação, mas Cristo veio sanar as dúvidas e veio trazer para nós luz. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo o seguinte: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu sei que muitos já ouviram pregações a respeito do Sermão do Monte, mas queria que você prestasse atenção. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Notem que ele está falando de algo que é passageiro e aponta para algo que é eterno. Você vai ver isso, toda a estrutura do texto. Bem-aventurados os humildes de espírito. Os humildes de espírito um dia vão embora. A humildade um dia vai embora. Mas Deus está apontando algo maior. Ele diz, por quê? Que eles são felizes. A melhor tradução é felizes. Né? A maioria das Bíblias está bem-aventurado. Mas se você for ver no grego, essa ideia é de felizes. Felizes. Então, todas as vezes que lemos bem-aventurados, estamos lendo feliz. Felizes são aqueles humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes também os que choram, porque serão consolados. Aí a gente imagina, Deus vai enviar alguém para me abraçar e me consolar. Ele não está falando desse consolo que o irmão pode me dar. Eu sei que os irmãos podem fazer isso. E eu confesso que eu tenho me sentido consolado por essa igreja a cada dia. Mas até esse consolo vai embora. O que ele está falando é de um consolo que vem depois. Porque eles serão consolados. E eu creio também que isso é quase unânime. Esse consolo está se referindo ao consolo que só Deus pode nos dar. É o consolo que teremos na eternidade. Felizes também os mansos. Mansidão não dura para sempre, irmãos. Mansidão é algo raro nos dias de hoje. Mansidão numa fábrica, irmãos, é muito raro. É muito raro você ser manso. E parece que alguns olham o Sermão do Monte e ficam preocupados. Nossa, eu não consigo enxergar em mim nenhuma dessas virtudes. Então eu sou infeliz, eu não sou bem-aventurado. Eu sei como é, irmãos. Mas os mansos, por que eles são felizes? Porque herdarão a terra. Que terra é essa, irmãos? É um terreno que Deus vai me dar aqui, com o fruto do trabalho no Japão. Eu sei que alguns já estão fazendo o seu pé de meia para ir para o Brasil, né? Quem sabe lá comprar uma terrinha. E é bom lembrar disso, porque todas as vezes que a gente se lembra de felicidade, irmãos, a maioria de nós nos lembra de um lugar. Alguns devem estar pensando, nossa, a felicidade mesmo está lá no Brasil. É lá que está a nossa felicidade. Isso é porque está nos nossos familiares. Está aquela terrinha que eu amo. No meu caso, é uma cidade que ninguém ouviu falar, é Juruti, no estado do Pará. Ninguém sabe falar direito Juruti, todo mundo fala Juriti, mas Juruti é um pássaro. E aqui, quando eu vejo um pássaro parecido com aquele pássaro da Amazônia, eu lembro da minha cidade. Lá era a minha terrinha. Aí a gente lembra, no contexto bíblico, Abraão saindo da onde? Da sua terra, da sua parentela.
deixando toda a felicidade de lado, para ir para uma terra estranha que ele não sabia nem se existia. Mas lá ele foi porque ele confiava no Senhor. Quem sabe a nossa felicidade, a expectativa é que, ao chegarmos num estado da vida mais velhos, quem sabe ter um localzinho que a gente, sabe, com aquela varanda linda e maravilhosa, acordar pela manhã, sentir aquele cheiro do café brasileiro, subindo as narinas, ouvir os passarinhos cantando, porque eu consegui comprar uma fazenda linda e maravilhosa. Eu consigo tomar aquele leite puro, saindo da vaca naquele dia. Quem sabe essas sensações que eu e vocês estamos buscando na vida. Quem sabe essa é a finalidade que nós estamos buscando. Esse é o fim da vida, a felicidade. Mas, na verdade, os mansos, eles vão ser felizes porque herdarão uma terra que não é essa, mas é a terra que Deus separou para nós na eternidade. É sobre isso. Também felizes são os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, justiça é algo raro. Justiça de fato. É bom nem comentar, mas o Brasil está daquele jeito. É injustiças todos os dias na TV. Todos os dias. Mas aqueles que são justos, o que acontece? Eles são felizes. Felizes porque serão fartos dessa justiça. Aqui não há justiça, irmãos. Abandone essa ideia de entender que aqui um dia haverá justiça, porque não haverá. Eu sei que é um anseio de muitos ver a justiça funcionando, de verem a justiça realmente fazendo justiça. Estou sendo redundante, mas é isso mesmo. Abalou nossos corações essa semana, né? Olhar para o Brasil e ver os absurdos que têm acontecido ali. Infelizmente, 4 crianças foram perdidas de forma brutal, irmãos. Eu não sei, sinceramente, se haverá justiça no Brasil. Eu não sei o que será desse fato que aconteceu lá. Eu não sei a justiça brasileira como vai se comportar. Não sei. Isso é claro, irmãos, não pode tirar de nós a ideia de compaixão por quem quer que seja, e é duro para nós. E enviaram no grupo da igreja, né? Um dos pais que demonstrou compaixão por um assassino. Parece que isso é virtude, mas não é, irmãos. Não é virtude humana. É só o Espírito Santo que pode fazer isso em nós. Não sei se haverá justiça, mas aqueles que têm sido justos, irmãos, serão fartos de justiça. Não nesse mundo, mas na vida eterna. Felizes também os que são misericordiosos, porque alcançarão também a misericórdia. Misericórdia. É como esse homem, como esse pai, agiu naquela entrevista sendo misericordioso com quem lhe trouxe tanta dor e sofrimento. Irmãos, nessas horas nós vemos quão profunda é a transformação que Deus faz em nós, ao ponto de deixarmos de lado a felicidade, de nos entregarmos à dor e ainda assim termos compaixão. Porque aquele homem está sentindo dores e dores, mas ele diz, eu tenho um princípio e eu preciso perdoar, eu preciso ser misericordioso. E os misericordiosos terão a misericórdia na eternidade também. Aí a gente lembra da oração do Pai Nosso, a oração modelo que nós temos, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Felizes também, irmãos, são os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa limpeza do coração, uma hora ele está limpo, depois ele está sujo. E limpo e sujo. É passageiro até essa limpeza, ou essa bondade, essa virtude que eu e você podemos ter. Essa semana no meu trabalho, alguém disse, eu estava afastado das coisas religiosas. E ele disse, mas essa semana eu vi um senhorzinho japonês que contava as moedas para comprar um chá. E eu fui lá com ele e dei uma nota de milão. Nossa, eu me reencontrei de novo com aquilo que é santo. E alguns ainda imaginam que isso é se encontrar com a santidade de Deus. Isso é se relacionar com Deus. Não somente isso. É o contrário, irmãos. Porque eu me relaciono com Deus, Ele me ensina a amar, a cuidar de quem está necessitado.
E não há nenhum problema nisso. Mas parece que as pessoas ainda estão nesse caminho, que é as virtudes que nos levam a Deus, e não Deus que nos transforma a ter boas virtudes. Também, irmãos, são felizes aqueles que são pacificadores. Mas por que eles são felizes também? Porque eles são chamados filhos de Deus. E é os filhos de Deus que herdarão a vida eterna. Porque agora são chamados filhos de Deus. De novo, algo passageiro que nos remete ao quê? À eternidade. Também aqueles que são perseguidos por causa da justiça, ou seja, por causa das coisas de Deus. Por que eles são felizes, irmãos? Porque deles é o reino de Deus. Também felizes, irmãos, para terminar, são aqueles que são perseguidos, por causa, e são injuriados por causa do Evangelho. Aqueles que têm o seu rosto cuspido, que têm seu corpo moído, porque um dia declararam fidelidade a Deus. Crentes continuam morrendo no mundo todo, irmãos, por causa de Cristo, por não deixarem a sua fé esmorecer e por declararem que Cristo é o Salvador. Eles só são felizes, irmãos. Por quê? Por que eles são felizes? Porque encontrarão o eterno. Olha lá o que diz o final do texto. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Está falando de algo que é galardão, que é difícil de pregar, viu, irmãos? Galardão gera um problema quando a gente vai falar de galardão. Mas independente do que os irmãos pensam dessas recompensas que Deus irá nos dar, a Bíblia ensina que Ele vai dar. E de acordo com a sua justiça, não com o meu querer. Eu falei para o pastor Glauber esse dia no carro, não tem problema nenhum com galardão. Sabe por quê? Eu sei que quando eu chegar no céu, não vou ter inveja. Na eternidade não vai haver inveja. Então alguns imaginam, já as pessoas chegando lá, Moisés com uma mansão linda e maravilhosa, e eu com um pato. Não. Que tristeza, né? Apóstolo Paulo com certeza vai ter uma mansão diferente da minha. Não tem problema nenhum com isso, irmão. Sabe por quê? Não haverá inveja. Essas sensações que nós sentimos aqui não irão existir. Então não tem problema nenhum com os galardões. Mas uma coisa é séria. Todos nós iremos receber do nosso Senhor galardões. Quais eles são de fato, nós não sabemos. Mas saberemos um dia na eternidade. E certamente é ali, irmãos, que nós encontraremos a verdadeira felicidade. É com o nosso Deus. Ela não vai mais sair de nós. O riso não vai mais se comprimir. Dor e sofrimento não existirão mais. Então, eu posso responder hoje a minha esposa o que ela me perguntou ontem. Ela me fez uma pergunta tão profunda que eu disse, não vou responder amanhã na pregação, já que eu vou falar sobre isso. Mas, irmãos, quando ela me perguntou, sinceramente, eu não sabia responder. Eu não sabia como responder, apesar de ter uma ideia do que poderia ser, mas ela me perguntou e olhou. Será que Deus se interessa pela nossa felicidade? Será que Ele tem interesse de nos fazer felizes? E nossa. O Salomão está dizendo que felicidade é passageiro, então será que Deus quer nos dar isso que é passageiro? E é aqui em Mateus 15 que eu encontro essa resposta, irmãos. Mateus 15, de 1 a 12. Eu errei, é 5, De novo eu não tirei o número 1 daqui. Obrigado, irmãos. Mateus 5, de 1 a 12. E é só olhando para esse texto que eu consegui dar uma resposta, irmãos, para ela. Sim, Deus tem interesse na nossa felicidade. Eu estava com medo de dizer isso para ela, porque eu vi Deus permitindo tanta coisa na nossa vida acontecer. Tanto sofrimento, tanta dor, que eu fiquei, será que é isso que Deus quer, a nossa felicidade? Mas não é uma felicidade nesse mundo apenas. Não há dúvidas que Deus nos traz felicidades agora, nesse momento, que Ele nos abençoa. Irmãos, a coisa mais maravilhosa do mundo é ver meu filho aqui na igreja. Que felicidade. Está bem. Eu não sei o que vai ser do futuro dele, mas ele está aqui. E eu me emociono de felicidade, porque ele está bem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não tenho como dizer que Deus não se interessa com a nossa felicidade.
Mas eu sei também que esse não é o maior objetivo de Deus. Isso também faz parte do plano de Deus, mas isso não é tudo. Existe algo maior e melhor do que essa sensação que eu estou sentindo hoje aqui. Porque refletindo agora, a gente tem medo de perder os nossos filhos. A Thay disse, eu não sei mais viver sem o Léo. A gente não sabe mais viver. Mas quem sabe um dia, ou ele vai nos perder, ou nós vamos perder ele. Essa é a realidade da vida, não tem como fugir. Até essa felicidade um dia vai embora. Por isso, Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte deixa bem explicado. Que existe uma felicidade, que nós somos felizes. Mas não porque esse mundo nos provém felicidade. Porque a felicidade é Deus. É estar com Deus e sempre com Ele. Por isso eu vou usar uma frase que o pregador em toda esse descontentamento dele, porque ele está correndo atrás e não consegue achar contentamento, experimentou de tudo, ainda diz é vazio, é vento, é vaidade, mas ele diz mais tarde, teme a Deus. Teme a Deus. Eu não tenho dúvidas nenhuma que essa é a maior mensagem do livro de Eclesiastes. Teme a Deus. Toda busca que nós temos, irmãos, ela vai culminar em Deus. Tanto aqueles que o buscam, quanto os que não o buscam. Todos eles um dia verão algo de Deus. Alguns um dia verão a glória de Deus na eternidade com Cristo Jesus reinando sobre ele. Outros, infelizmente, terão a condenação sobre si. A justiça de Deus vindo sobre si. Todos nós, irmãos, teremos o encontro com o divino de novo. E a nós que acreditamos que a vinda de Jesus, a próxima vinda dele é real, todos nós veremos a Deus, vivos e mortos. Os que estiverem mortos serão ressuscitados. A gente aprendeu na escola bíblica dominical. Independente das linhas de pensamento a respeito da vinda de Jesus, todos nós compreendemos que os mortos serão ressuscitados e eles verão a Deus. Aqueles que o seguiram e aqueles que o rejeitaram. Todos verão a vinda do Messias novamente. Não mais como o Messias, né? Não mais como o prometido para trazer a esperança, mas agora aquele que vem julgar o mundo, irmãos. Isso não é para gerar em nós tristeza, sabe por quê? Nós temos a convicção que Deus nos salvou e nos libertou, não por mérito, mas pela graça do Senhor. Portanto, meu amor, Deus sim está interessado na nossa felicidade. E o bom saber que Ele já preparou tudo para nós. Não porque somos importantes, mas porque Ele é misericordioso e maravilhoso. Oremos ao Senhor.